Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou passar por aqui para fazer um podcast um pouquinho diferente, uma gravação um pouquinho diferente. Qual que é a ideia? Eu vou trazer uma entrevista, uma das entrevistas raríssimas que o Sigmund Freud, criador da psicanálise, deu quase no finalzinho da vida dele. Ele estava sofrendo com câncer na boca, no maxilar, e ele foi entrevistado por um jornalista americano, e essa entrevista foi publicada há um tempo, e essa entrevista é lindíssima, é muito bonita no que ela se propõe, a visão do Freud sobre a vida, sobre a própria teoria psicanalítica, sobre as experiências que ele vivia até então. Então eu quero trazer essa entrevista, vou ler essa entrevista na íntegra para vocês aqui e vou fazer comentários sobre alguns trechos da entrevista que me marcaram bastante. Tá bom? Então, sejam bem-vindos, quem quiser acompanhar, fiquem bem à vontade para fazer comentários e se curtirem, se gostarem, encaminhem para as pessoas que vocês acham que podem se interessar também. Então vamos lá. O título da matéria, da entrevista, é O Valor da Vida, uma entrevista rara de Freud. A matéria diz assim: entre as preciosidades encontradas na biblioteca da Sociedade de Sigmund Freud está essa entrevista. Foi concedida ao jornalista americano George Sylvester Viereck em 1926. Deve ter sido publicada na imprensa americana da época. Acreditava-se que estivesse perdida. Quando o boletim da Sigmund Freud House publicou uma versão condensada em 1976. Na verdade, o texto integral havia sido publicado no volume Psychoanalysis and the Future, número especial do Journal of Psychoanalytical Psychology, de Nova York, em 1957. É esse texto que aqui reproduzimos, provavelmente pela primeira vez em português. Tradução, então, é de Paulo César Souza. Começa a matéria dizendo assim: 70 anos, Freud falando, tá? 70 anos ensinaram-me a aceitar a vida com serena humildade. Quem fala é o professor Sigmund Freud, o grande explorador da alma humana. O cenário da nossa conversa foi uma casa de verão no Semmering, uma montanha nos Alpes austríacos. Eu havia visto o pai da psicanálise pela última vez em sua casa modesta na capital austríaca. Os poucos anos entre minha última visita e a atual multiplicaram as rugas na sua fronte, intensificaram a sua palidez de sábio. Sua face estava tensa, como se sentisse dor. Sua mente estava alerta, seu espírito firme, sua cortesia impecável como sempre, mas um ligeiro impedimento da fala me perturbou. Parece que um tumor maligno no maxilar superior necessitou ser operado. Desde então, Freud usa uma prótese. Para ele, uma causa de constante irritação. Detesto meu maxilar mecânico, porque a luta com o aparelho me consome tanta energia preciosa. Mas prefiro ele a maxilar nenhum. Ainda prefiro a existência à extinção. Talvez os deuses sejam gentis conosco, tornando a vida mais desagradável à medida que envelhecemos. Por fim, a morte nos parece menos intolerável do que os fardos que carregamos. Freud se recusa a admitir que o destino lhe reserva algo especial. Por quê? Disse calmamente. Deveria eu esperar um tratamento especial? A velhice, com suas agruras, chega para todos. Eu não me rebelo contra a ordem universal. Afinal, vivi mais de 70 anos. Tive o bastante para comer. Apreciei muitas coisas, a companhia de minha mulher, meus filhos, o pôr do sol. Observei as plantas crescerem na primavera. De vez em quando tive uma mão amiga para apertar. Vez ou outra encontrei um ser humano que quase me compreendeu.
Que mais posso querer? O Senhor teve a fama, disse eu. Sua obra influi na literatura de cada país. O homem olha a vida e a si mesmo com outros olhos por causa do Senhor. E recentemente, no seu 70º aniversário, o mundo se uniu para homenageá-lo, com exceção da sua própria universidade. Se a Universidade de Viena me demonstrasse reconhecimento, eu ficaria embaraçado. Não há razão em aceitar a mim e a minha obra porque tenho 70 anos. Eu não atribuo importância insensata aos decimais. A fama chega apenas quando morremos, e francamente, o que vem depois não me interessa. Não aspiro à glória póstuma. Minha modéstia não é virtude. Pergunta o jornalista. Não significa nada o fato de que o seu nome vai viver? Freud responde. Absolutamente nada. Mesmo que ele viva, o que não é certo. Estou bem mais preocupado com o destino de meus filhos. Espero que suas vidas não venham a ser difíceis. Não posso ajudá-los muito. A guerra praticamente liquidou com minhas posses. O que havia poupado durante a vida, mas posso me dar por satisfeito. O trabalho é minha fortuna. Estávamos subindo e descendo uma pequena trilha no jardim da casa. Freud acariciou ternamente um arbusto que florescia. Estou muito mais interessado neste botão do que no que possa me acontecer depois que estiver morto. Então o senhor é, afinal, um profundo pessimista? Não, não sou. Não permito que nenhuma reflexão filosófica estrague a minha fruição das coisas simples da vida. O senhor acredita na persistência da personalidade após a morte? De alguma forma que seja? Não penso nisso. Tudo que vive perece. Por que deveria o homem constituir uma exceção? Gostaria de retornar em alguma forma, de ser resgatado do pó? O senhor não tem, em outras palavras, desejo de imortalidade? Sinceramente, não. Se a gente reconhece os motivos egoístas por trás de toda a conduta humana, não tem o mínimo desejo de voltar. A vida, movendo-se num círculo, seria ainda a mesma. Além disso, mesmo se o eterno retorno das coisas, para usar a expressão de Nietzsche, nos dotasse novamente do nosso invólucro carnal, para que serviria sem memória? Não haveria elo entre passado e futuro. Pelo que me toca, estou perfeitamente satisfeito em saber que o eterno aborrecimento de viver finalmente passará. Nossa vida é necessariamente uma série de compromissos, uma luta interminável entre o ego e o seu ambiente. O desejo de prolongar a vida excessivamente me parece absurdo. Nesse ponto, pessoal, chama bastante atenção, me chamou bastante atenção, principalmente essa visão desanimada, né? Meio até deprimida do Freud em relação à vida, assim, num sentido de que parece que é como se ele quase assumisse, assim, denunciasse nesse trecho quanto a vida dele vinha sendo, né? Um constante tarefas a ser cumpridas, assim, uma constante atribuições a ser cumpridas, como se existisse muito pouco prazer, muito pouco tesão naquilo que ele fazia, quase como se ele se sentisse não potente, né, fazendo o que ele fazia, assim, me chama muito a atenção esse trecho. Segue então o jornalista. Bernard Shaw sustenta que vivemos muito pouco. Ele acha que o homem pode prolongar a vida se assim desejar, levando sua vontade a atuar sobre as forças da evolução. Ele crê que a humanidade pode reaver a longevidade dos patriarcas. É possível, respondeu Freud, que a morte em si não seja uma necessidade biológica. Talvez morramos porque desejamos morrer. Assim como o amor e o ódio
por uma pessoa habitam em nosso peito ao mesmo tempo, assim também toda a vida conjuga o desejo de manter-se e o desejo da própria destruição. O impulso de vida e o impulso de morte habitam lado a lado dentro de nós. A morte é a companheira do amor. Junto, eles regem o mundo. Aqui, esse trecho é um trecho clássico, né, da teoria freudiana, que todo mundo sabe já, todo mundo, quem estuda psicanálise, né, que essa luta entre Eros e Thanatos, né, pulsão de vida e pulsão de morte, que por Freud eram constituintes da condição humana, duas forças que estariam sempre digladiando dentro de cada um de nós. Do mesmo modo, como um pequeno elástico esticado tende a assumir a forma original, assim também toda a matéria viva, consciente ou inconscientemente, busca readquirir a completa, a absoluta inércia da existência inorgânica. O impulso de vida e o impulso de morte habitam lado a lado dentro de nós. A morte é a companheira do amor, junto eles regem o mundo. Isto é o que diz o meu livro, Além do Princípio do Prazer, um livro clássico da obra freudiana. No começo, a psicanálise supôs que o amor tinha toda a importância. Agora, sabemos que a morte é igualmente importante. Biologicamente, todo ser vivo, não importa quão intensamente a vida queime dentro dele, anseia pelo nirvana, pela cessação da febre chamada viver. Anseia pelo seio de Abraão. O desejo pode ser encoberto por digressões. Não obstante, o objetivo derradeiro da vida é a sua própria extinção. Essa é uma posição que hoje, atualmente, no contemporâneo, é muito criticada por vários estudiosos da psicanálise, né? Que acreditam que essa opinião do Freud sobre uma pulsão de morte originária dizia muito mais respeito às vivências dele da época, Segunda Guerra Mundial, nazismo, né? Vendo a violência em frente à sua face, assim, e como se ele generalizasse por uma conduta humana toda essa percepção vivencial, experiencial que ele teve. Hoje se já tem vários estudos que vão contrapor essa ideia e entendendo que aquilo que se chama de pulsão de morte, que seria uma destruição inata, uma violência, uma agressividade inerente ao ser humano, é muito mais efeito de um ambiente que não foi receptível, então, ao bebê, inicialmente, um ambiente hostil e que tem a violência, a agressividade como uma defesa perante essa hostilidade sofrida e não como uma ação originária, né? Isto, exclamei, o repórter continua, é a filosofia da autodestruição. Ela justifica o autoextermínio. Levaria, logicamente, ao suicídio universal imaginado por Eduard von Hartmann. A humanidade não escolhe o suicídio, porque a lei do seu ser desaprova a via direta para o seu fim. A humanidade não escolhe o suicídio, Freud fala, porque a lei do seu ser desaprova a via direta para o seu fim. A vida tem que completar o seu ciclo de existência. Em todo ser normal, a pulsão de vida é forte o bastante para contrabalançar a pulsão de morte, embora no final esta resulte mais forte. Podemos entreter a fantasia de que a morte nos vem por nossa própria vontade. Seria possível que pudéssemos vencer a morte, não fosse por seu aliado dentro de nós? Podemos entreter a fantasia de que a morte nos vem por nossa própria vontade. Seria possível que pudéssemos vencer a morte, não fosse por seu aliado dentro de nós. Nesse sentido, acrescentou Freud com um sorriso, pode ser justificado dizer que toda morte é suicídio disfarçado. No sentido que ele quer dizer que que há um desejo inerente ao ser humano de retornar à estaca zero, né? A cessar qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de energia que o ser humano deixado
na sua condição inicial, normal, seria um ser humano que estaria naquilo que ele chama de nirvana, né? O nada, completamente nada. Estava ficando frio no jardim. Prosseguimos a conversa no gabinete. Vi uma pilha de manuscritos sobre a mesa, com a caligrafia clara de Freud. Em que o senhor está trabalhando? Estou escrevendo uma defesa da análise leiga, da psicanálise praticada por leigos. Os doutores querem tornar a análise ilegal para os não médicos. A história, essa velha plagiadora, repete-se após cada descoberta. Os doutores combatem cada nova verdade no começo, depois procuram monopolizá-la. O senhor teve muito apoio dos leigos? Alguns dos meus melhores discípulos são leigos. O senhor está praticando muito a psicanálise? Certamente. Neste momento estou trabalhando num caso muito difícil, tentando desatar os conflitos psíquicos de um interessante novo paciente. Minha filha também é psicanalista, como você vê. Nesse ponto apareceu Miss Anna Freud, acompanhada por seu paciente, um garoto de 11 anos, de feições inconfundivelmente anglo-saxônicas. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. O senhor já analisou a si mesmo? Certamente. O psicanalista deve constantemente analisar a si mesmo. Analisando a nós mesmos, ficamos mais capacitados a analisar os outros. Acho que esse é o grande diferencial da psicanálise, né, pessoal, que o Freud enfatiza aqui, que é o quê? Ao contrário das outras vertentes terapêuticas, teóricas, o psicanalista ele precisa estar num processo de análise constante. Não há nenhuma pessoa que possa se nomear psicanalista, ao contrário da psicologia ou dos psicólogos em geral, que se deu o direito de se abster do divã, da análise com outro psicanalista. Por isso que ao mesmo tempo que é uma linha, né, uma área de atuação que não precisa uma formação, uma graduação específica, ela é tão séria justamente por isso, porque o analista está em constante contato com o seu próprio mundo interno. Isso é importantíssimo, isso é uma ética fundamental da prática psicanalítica. Freud continua. O psicanalista é como o bode expiatório dos hebreus. Os outros descarregam seus pecados sobre ele. Ele deve praticar sua arte à perfeição para desvencilhar-se do fardo jogado sobre ele. Minha impressão, observei, é de que a psicanálise desperta em todos que a praticam o espírito da caridade cristão. Nada existe na vida humana que a psicanálise não possa nos fazer compreender. O jornalista se refere aqui ao fato de que é como se a psicanálise perdoasse tudo, né? No sentido de que toda maldade, por exemplo, ela não é uma maldade originária por acaso, ela está encarnada em vivências que aquela pessoa teve anteriormente. Ninguém se torna mal por acaso, né? Eu gosto muito dessa frase, que eu não sei de que autor que é, ou quem disse essa frase, que é: por trás de todo mal há um ser em sofrimento. Então, ninguém é mal por escolher ser mal. Então, o jornalista aqui quer se referir ao fato de que a psicanálise é como se fosse perdoasse tudo. E aí o Freud vai responder de forma perfeita. Freud responde: pelo contrário, bravejou Freud, suas feições assumindo a severidade de um profeta hebreu. Compreender tudo não é perdoar tudo. A psicanálise nos ensina não apenas o que podemos suportar, mas também o que devemos evitar. Ela nos diz o que deve ser eliminado. A tolerância para com o mal não é de maneira alguma um corolário do conhecimento. Muito importante isso, né? Por mais que a gente detecte algumas coisas nas pessoas, isso não significa que a gente precisa se irmanar a elas, que a gente precisa ficar com elas, que a gente precisa estar próximo a elas.
temos a livre escolha de decidirmos aonde queremos estar e o que fazer. E se existem em nós algumas questões que nos fazem agir de determinada forma, isso não constitui não nos responsabilizarmos por aquilo que fazemos, né? Existe terapia para isso, existe psicanalista para isso, é justamente para poder trabalhar essas questões. Então não existe essa história de que eu sou assim, assim, assado. Não, eu posso mudar, eu posso trabalhar as minhas questões. Devo, né? Não só posso, como devo. Segue o jornalista. Compreendi subitamente por que Freud havia litigado com os seguidores que o havia abandonado, porque ele não perdoa sua dissensão do caminho reto da ortodoxia psicanalítica. Seu senso do que é direito é herança dos seus ancestrais, uma herança de que ele se orgulha como se orgulha de sua raça. Minha língua, ele me explicou, é o alemão. Minha cultura, minha realização é alemã. Eu me considero um intelectual alemão, até perceber o crescimento do preconceito antissemita na Alemanha e na Áustria. Desde então, prefiro me considerar judeu. Ele está falando aqui do preconceito, né? Do ataque, da violência do povo alemão ao povo judeu. Então, a partir do nazismo, ele começou a se considerar muito mais judeu do que alemão. Fiquei algo desapontado com esta observação, fala o jornalista. Parecia-me que o espírito de Freud deveria habitar nas alturas, além de qualquer preconceito de raça. Que ele deveria ser imune a qualquer rancor pessoal. No entanto, precisamente a sua indignação, a sua honesta ira, tornava-o mais atraente como ser humano. Aqui lhe seria intolerável, não fosse por seu calcanhar. Aqui ele quer dizer, né, que o ser humano seria intolerável se não fosse os seus defeitos, né, os seus erros, as suas fragilidades. Fico contente, Herr Professor, diz o jornalista, de que também o Senhor tenha seus complexos, de que também o Senhor demonstre que é um mortal. Nossos complexos, replicou Freud, são a fonte de nossa fraqueza, mas com frequência são também a fonte de nossa força. Acho essa ideia linda, genial. Vou repetir. Nossos complexos são a fonte de nossa fraqueza, mas com frequência são também a fonte de nossas forças. É onde somos diferenciados, no nosso ridículo que somos nós, é onde o calo mais aperta em cada um de nós, é que a gente se diferencia. Devemos abraçar a nossa esquisitice, devemos abraçar aquilo que é único nosso. É ali que reside a nossa força. É onde nos diferenciamos dos demais. Imagino, observei, quais seriam os meus complexos, fala o jornalista. Uma análise séria, respondeu Freud, dura ao menos 1 ano. Pode durar mesmo 2 ou 3 anos. Você está dedicando muitos anos de sua vida à caça aos leões. Você procurou sempre as pessoas de destaque para a sua geração. Roosevelt, o imperador, Hindenburg, Bryant, Foch, Joffre, George Brandes, Gerald Hauptmann e George Bernard Shaw. É parte do meu trabalho, responde Freud. Fala o jornalista. Mas é também sua preferência. O grande homem é um símbolo. A sua busca é a busca do seu coração. Você está procurando um grande homem para tomar o lugar do seu pai. É parte do seu complexo do pai. Não, aqui é o jornalista que está falando, né? Ele que fala essa frase. É parte do seu complexo do pai. Minto, é o Freud que fala, né? Freud fala, é parte do meu trabalho. O jornalista fala, é parte do meu trabalho. E aí o Freud diz, mas é também sua preferência. O grande homem é um símbolo. A sua busca é a busca do seu coração. Você está procurando o grande homem para tomar o lugar de seu pai. É parte do seu complexo de pai.
Aí o jornalista fala: neguei veementemente a afirmação de Freud. No entanto, refletindo sobre isso, parece-me que pode haver uma verdade, ainda não suspeitada por mim, em sua sugestão casual. Pode ser o mesmo impulso que me levou a ele. Gostaria, observei após um momento, de poder ficar aqui o bastante para vislumbrar o meu coração através dos seus olhos. Talvez como a medusa, eu morresse de pavor ao ver minha própria imagem. Entretanto, receio ser muito informado sobre a psicanálise. Eu frequentemente anteciparia ou tentaria antecipar as suas intenções. Aqui é muito interessante essa parte, porque aqui ele vai dizer, vai mostrar aquilo que a gente vê muito no tratamento psicanalítico, que é a resistência dos pacientes. Né? O paciente neurótico, ele normalmente vem ao tratamento cheio de resistência. E ele tem um terror de se vislumbrar, de se ver, né? de descobrir coisas sobre si mesmo que no fundo inconscientemente ele sabe que existe, mas que ele rejeita, que ele mantém distanciado dele, que ele mantém longe. E aí o jornalista vai dizer, né, que a gente também vê muito frequentemente, pessoas que vão estudar a psicanálise como forma de racionalizar, de compreender, para não sentir, para não vivenciar na pele certas questões que mobilizam essa pessoa. Isso é muito comum de acontecer. Mas aí Freud vai dizer para ele, né? A inteligência num paciente, replicou Freud, não é um empecilho. Pelo contrário, às vezes facilita o trabalho. No sentido de que favorece, né, a associação livre, a compreensão sobre si mesmo. Neste ponto, o mestre da psicanálise diverge de muitos dos seus seguidores, que não gostam de excessiva segurança do paciente sob o seu escrutínio. Às vezes imagino, questionei, se não seríamos mais felizes se soubéssemos menos dos processos que dão forma a nossos pensamentos e emoções. A psicanálise rouba a vida do seu último encanto, ao relacionar cada sentimento ao seu original grupo de complexos. Não nos tornamos mais alegres descobrindo que nós todos abrigamos em nossos corações o selvagem, o criminoso e o animal. Aqui o jornalista se refere a esse fato de que estar sempre querendo analisar tudo, estar sempre problematizando tudo, pode tirar um pouco da graça da vida. E ele tem razão no sentido de que se acaba não vivenciando as coisas experiencialmente com o corpo, ficando muito num hiperpensamento, num hiperestado mental, não se permitindo abrir-se para as coisas acontecerem, a tendência de querer controlar tudo, né? Então ele diz um pouco que a psicanálise tiraria a graça da vida. Obviamente não é assim, né? Justamente a psicanálise nos favorece para que a gente possa usufruir da vida, curtir a vida, viver a vida. Essa é a intenção que a psicanálise... Mas entendo que muitas pessoas vão para esse lado racional, sim. Freud fala: que objeção pode haver contra os animais? Replicou Freud. Eu prefiro a companhia dos animais à companhia humana. Ele responde no sentido de que não seria legal se dar conta o quanto somos animais, né? Como se fosse um problema ser um animal. E Freud vai dizer, mas ser animal é uma delícia, né? O jornalista pergunta, mas por quê? Porque os animais são tão mais simples, não sofrem de uma personalidade dividida, da desintegração do ego, que resulta da tentativa do homem de adaptar-se a padrões de civilização demasiado elevados para o seu mecanismo intelectual e psíquico. Ou seja, o homem precisa constantemente estar encenando uma postura, né, ser mais do que ele é para poder dar conta da vida. O selvagem, como animal, é cruel, mas não tem a maldade do homem civilizado. A maldade é a vingança do homem contra a sociedade, pelas restrições que ela impõe. As mais desagradáveis características do homem são geradas por esse ajustamento precário a uma civilização complicada.
é o resultado do conflito entre nossos instintos e nossa cultura. Ou seja, Freud está dizendo que é como se todo ser humano tivesse em si um ressentimento em relação à cultura e à civilização por ter que domesticar o seu modo de ser, aquilo que é mais intrínseco seu, para se ajustar a uma cultura que exige que a gente seja de uma determinada forma. Isso causaria um ressentimento eterno no ser humano. Muito mais agradáveis são as emoções simples e diretas de um cão, ao balançar a cauda, ou ao latir, expressando o seu desprazer. As emoções do cão, acrescentou Freud pensativamente, lembram-nos os heróis da antiguidade. Talvez seja essa a razão por que inconscientemente damos a nossos cães nomes de heróis antigos como Aquiles e Heitor. Meu cachorro, disse eu, é um Doberman Pinscher chamado Ajax. Freud sorriu. Fico contente de que não possa ler. Ele certamente seria um membro menos querido da casa, se pudesse latir sua opinião sobre os traumas psíquicos e complexos de Édipo. Mesmo o senhor, professor, acha a existência complexa demais. No entanto, parece-me que o senhor é, em parte, responsável pelas complexidades da civilização moderna. Antes que o senhor inventasse a psicanálise, não sabíamos que nossa personalidade é dominada por uma hoste beligerante de complexos muito questionáveis. A psicanálise fez da vida um quebra-cabeças complicado. De maneira alguma, respondeu Freud. A psicanálise torna a vida mais simples, o que eu acabava de dizer para vocês, né? A psicanálise torna a vida mais simples. Adquirimos uma nova síntese depois da análise. A psicanálise reordena um emaranhado de impulsos dispersos, procura enrolá-los em torno do seu carretel. Ou modificando a metáfora, ela fornece o fio que conduz a pessoa para fora do labirinto do seu inconsciente. Então, a psicanálise ela promove essa vivência onde você não é mais, ou não é mais tanto, regido, moldado por fatores inconscientes que você desconhece. Ao poder tornar o inconsciente consciente, você fica menos suscetível a ser moldado pelas coisas que te aconteceram e muito mais livre, no sentido de um livre-arbítrio, para poder decidir. Ao menos na superfície, porém, a vida humana nunca foi mais complexa. E a cada dia alguma nova ideia proposta pelo Senhor ou por seus discípulos torna o problema da conduta humana mais intrigante e mais contraditório. A psicanálise, pelo menos, jamais fecha a porta a uma nova verdade. Alguns dos seus discípulos, mais ortodoxos do que o Senhor, apegam-se a cada pronunciamento que sai da sua boca. A vida muda. A psicanálise também muda, observou Freud. Estava apenas no começo de uma nova ciência. A estrutura científica que o Senhor ergueu me parece ser muito elaborada. Seus fundamentos, a teoria do deslocamento, da sexualidade infantil, do simbolismo dos sonhos, parecem permanentes. Eu repito, porém, que nós estamos apenas no início. Eu sou apenas um iniciador. Consegui desencavar monumentos soterrados nos substratos da mente. Mas ali onde eu descobri alguns templos, outros poderão descobrir continentes. O Senhor ainda coloca ênfase sobretudo no sexo? Respondo com as palavras do seu próprio poeta, Walt Whitman. Mas tudo faltaria se faltasse o sexo. Entretanto, já lhe expliquei que agora coloco ênfase quase igual naquilo que está além do prazer. A morte, a negação da vida. Este desejo explica por que alguns homens amam a dor, como um passo para o aniquilamento. Explica por que alguns homens amam a dor como um passo para o aniquilamento. Explica por que todos buscam o descanso, porque os poetas agradecem,
Aí ele cita aqui um poeminha. Quaisquer deuses que existam, que vida nenhuma viva para sempre, que os mortos jamais se levantem e também o rio mais cansado deságue tranquilo no mar. Shao, como senhor, não deseja viver para sempre, comentei. Mas a diferença do senhor, ele considera o sexo desinteressante. Shao, responde Freud, sorrindo, não compreende o sexo. Ele não tem a mais remota concepção do amor. Não há um verdadeiro caso amoroso em nenhuma de suas peças. Ele faz brincadeira do amor de Júlio César, talvez a maior paixão da história. Deliberadamente, talvez maliciosamente, ele despe Cleópatra de toda a grandeza, reduzindo-a a uma insignificante garota. A razão para a estranha atitude de Shao diante do amor, para sua negação do móvel de todas as coisas humanas, que tira de suas peças o apelo universal, apesar de seu enorme alcance intelectual, é inerente à sua psicologia. Em um de seus prefácios, ele mesmo enfatiza o traço ascético do seu temperamento. Eu posso ter errado em muitas coisas, mas estou certo de que não errei ao enfatizar a importância do instinto sexual. Por ser tão forte, ele se choca sempre com as convenções e salvaguardas a civilização. A humanidade, em uma espécie de autodefesa, procura negar sua importância. Olha que interessante essa fala do Freud aqui. Vou até buscar aqui para repetir. Eu posso ter errado em muitas coisas, mas estou certo de que não errei ao enfatizar a importância do instinto sexual. O Freud é muito honesto, ele sempre foi muito corajoso, no sentido de que ele nunca negou o quanto a teoria dele em alguns aspectos poderia ser capenga e o quanto tudo que ele estava propondo e escrevendo poderia ser em brevemente questionado, como está sendo em muitos pontos. Mas a convicção dele em relação ao instinto sexual que ele fala é de uma convicção mesmo, de quem sabe o que está falando. Com a mesma honestidade de quem coloca em questão algumas das coisas da sua teoria, ele também coloca muita ênfase ao ter essa certeza do instinto sexual, né? Que todo ser humano é movido por uma pulsão que ele chama de sexual, que é o quê? Essa coisa que rege a vida, né? Essa coisa que rege o ser humano. O sexo é através do sexo que um ser ganha vida, e é através do sexo que esse ser se move na vida, dessa pulsão sexual, desse instinto que ele vai falar lá que o bebê, por exemplo, ele não é só um instinto de necessidade fisiológica. Ao ele introduzir o seio da mãe na boca, junto ao saciamento da fome, ele também está recebendo prazer. Ele está se excitando, entre aspas, sexualmente, né? Ele está... claro que ele não toma isso como uma sexualidade, mas o gostosinho do toque do lábio dele com o peito da mãe promove muito mais do que a saciação da fome, dá um plus a mais, que é esse prazer. E esse prazer é o que Freud vai dizer, é esse sexual que vai fazer com que o ser humano sempre busque mais do que simplesmente a sobrevivência na vida. É esse instinto, esse impulso, essa pulsão sexual que move o ser humano. E aí é muito mal compreendido, porque Freud é visto como um tarado, um perverso sexual. Não é nada disso. O sexual aqui não se refere ao genital, ao sexo em si, à sexualidade, mas como um instinto que é inicial, vem pela via do sexual, mas que depois vai sendo sublimado em outras coisas na vida do ser humano. Vai sendo colocado em outras coisas, mas a energia fonte é sempre uma fonte sexual. Seguindo, estamos quase no final aqui. Se você arranhar um russo, diz o provérbio, aparece o tártaro sobre a pele. Analise qualquer emoção humana, não importa quão distante esteja da esfera da sexualidade,
e você certamente encontrará esse impulso primordial ao qual a própria vida deve a perpetuação, o que eu acabei de falar. O Senhor, sem dúvida, foi bem sucedido em transmitir esse ponto de vista aos escritores modernos. A psicanálise deu novas intensidades à literatura. Também recebeu muito da literatura e da filosofia. Nietzsche foi um dos primeiros psicanalistas. É surpreendente até que ponto a sua intuição prenuncia as novas descobertas. Ninguém se apercebeu mais profundamente dos motivos duais da conduta humana e da insistência do princípio do prazer em predominar indefinidamente. O Zaratustra diz, que é um dos livros do Nietzsche, né? A dor grita, vai, mas o prazer quer eternidade, pura, profundamente eternidade. A psicanálise pode ser menos amplamente discutida na Áustria e na Alemanha que nos Estados Unidos. A sua influência na literatura é imensa, porém. Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal, muito devem a nós. Schnitzler percorre uma via que é, em larga medida, paralela ao meu próprio desenvolvimento. Ele expressa poeticamente o que eu tento comunicar cientificamente. Mas o Dr. Schnitzler não é apenas um poeta, é também um cientista. O senhor, repliquei, não é apenas um cientista, mas também um poeta. A literatura americana, continuei, está impregnada da psicanálise. Hubert Hughes, Harvey Higgins e outros fazem-se de seus intérpretes. É quase impossível abrir um novo romance sem encontrar referência à psicanálise. Entre os dramaturgos, tem profunda dívida para com o Senhor. The Silver Cord, por exemplo, é simplesmente uma dramatização do complexo de Édipo. Eu sei, replicou Freud, e aprecio o cumprimento que há nesta constatação. Mas tenho receio da minha popularidade nos Estados Unidos. O interesse americano pela psicanálise não se aprofunda. A popularização leva à aceitação superficial sem estudo sério. As pessoas apenas repetem as frases que aprendem no teatro ou na imprensa. Pensam compreender algo da psicanálise porque brincam com seu jargão. Eu prefiro a ocupação intensa com a psicanálise, tal como ocorre nos centros europeus. Muito interessante isso, porque é justamente isso que acontece muito forte no mundo atual que a gente vive. Até pessoas se dizendo psicanalíticas, mas nunca leram sequer uma obra do Freud inteira. A América foi o primeiro país a reconhecer-me oficialmente. A Clark University concedeu-me um diploma honorário quando eu ainda era ignorado na Europa. Entretanto, a América fez poucas contribuições originais à psicanálise. Os americanos são divulgadores inteligentes. Raramente são pensadores criativos. Os médicos nos Estados Unidos, e ocasionalmente também na Europa, procuram monopolizar para si a psicanálise, mas seria um perigo para a psicanálise deixá-la exclusivamente nas mãos dos médicos, pois uma formação estritamente médica é com frequência um empecilho para o psicanalista. É sempre um empecilho quando certas concepções científicas tradicionais ficam arraigadas no cérebro dos estudiosos. Freud tem que dizer a verdade a qualquer preço. Ele não pode obrigar a si mesmo a agradar a América, onde está a maioria de seus admiradores. Apesar da sua intransigente integridade, Freud é a urbanidade em pessoa. Ele ouve pacientemente cada intervenção, não procurando jamais intimidar o entrevistador. Raro é o visitante que deixa sua presença sem algum presente, algum sinal de hospitalidade. Eu quero só comentar ainda essa questão da análise leiga que o Freud fala, né? Que é um ponto que até um tempo atrás ainda se mantinha como uma discussão, que era a medicina
se achar no direito de trazer para si, monopolizar os atendimentos psicoterápicos, no sentido de que ela receberia os pacientes e encaminharia, né? Como se ela fosse a grande detentora do saber, ou como se ela pudesse saber de tudo no que se refere a um organismo. E aí o Freud, nesse trabalho, que eu já li várias vezes, né, questão da análise leiga, vai ser muito claro quando ele vai mostrar que o ramo de estudo da medicina é outro. Eles não podem se ocupar, até porque eles não se ocupam de compreender e entender o ser humano através das suas mazelas psíquicas, que não tem a ver com algo fisiológico. Então eles não têm capacidade técnica para fazer isso. Esse é um dos pontos que o Freud vai bater muito forte. E então é uma área totalmente oposta, distanciada da medicina, e essa discussão não pode haver, não faz nenhum sentido. Havia escurecido. Era tempo de eu tomar o meu trem de volta à cidade de que uma vez abrigara o esplendor imperial dos Habsburgos. Acompanhado da esposa e da filha, Freud desceu os degraus que levavam do seu refúgio na montanha à rua para me ver partir. Ele me pareceu cansado e triste ao dar o seu adeus. Não me faça parecer um pessimista, ele disse após o aperto de mão. Eu não tenho desprezo pelo mundo. Expressar desdém pelo mundo é apenas outra forma de cortejá-lo, de ganhar audiência e aplauso. Não, eu não sou um pessimista, não enquanto tiver meus filhos, minha mulher e minhas flores. Não sou infeliz, ao menos não mais infeliz que os outros. O apito do meu trem soou na noite, o automóvel me conduzia rapidamente para a estação. Aos poucos, o vulto ligeiramente curvado e a cabeça grisalha de Sigmund Freud desapareceram na distância. O que mais me chama a atenção, para finalizar aqui, essa fala do Freud, né, eu não sou um infeliz, é justamente uma sensação que me dá até oposta do que ele está dizendo. Ele diz claramente, né, o quanto a vida para ele não fazia sentido a não ser escrevendo. Né? Ele vai falar lá no início do maxilar dele, né, que prefere um maxilar assim do que maxilar nenhum. Mas como parecia que ao final da vida, assim, tanto que ele faleceu desse câncer, se eu não me engano, ele foi feito uma eutanásia, né? Ele pediu para morrer, né? Porque ele não podia mais escrever e não fazia sentido mais viver assim. Isso me soa sempre eu fico um pouco incrédulo quando eu ouço isso, porque é como se, e vários intelectuais já falaram ao longo da vida isso, assim, do que no momento que eles não poderiam mais escrever ou ler ou estudar ou, né, fornecer para o mundo suas visões, suas percepções, suas pesquisas, a vida não faria mais um sentido, não faria mais nenhum sentido. Mas o quanto isso não mostra, ele não denuncia uma certa incapacidade de ter compreendido a vida, uma impossibilidade de ter conseguido buscar prazer e satisfação na vida concreta, no dia a dia das coisas simples da vida concreta. Porque se eu não posso mais escrever, se eu não posso mais fazer o que eu fazia, aonde vive a minha capacidade de me reinventar, no sentido de, mas eu ainda posso ver o sol raiar, eu ainda posso ver o sol se pôr, eu ainda posso caminhar, respirar o ar lá fora, eu ainda posso estar próximo das pessoas que eu gosto. Por que isso não faria sentido? E aí me soa muito essa história de que a teoria, o intelecto, servia mais como uma defesa perante um não sentido na própria vida, de não ver um sentido na própria existência em si, como forma de se ocupar mesmo, se ocupar para dar conta da vida.
Eu não sei se eu sou um pouco exagerado nessa minha percepção, se eu acabo sendo um pouco crítico, rígido demais nessa postura, mas me parece não fazer sentido se desvirtuar da vida concreta para conseguir ver graça na vida. Me parece que aí já tem uma denúncia do não sentido da própria existência, quase como se a pessoa realmente não quisesse estar viva, né? Como se houvesse já nela um certo desejo de morte. E aí a gente entende um pouco até a própria ideia da pulsão de morte do Freud, como se a vida por si mesma não tivesse graça alguma, e ele manifesta isso, né? A vida é cumprir requisitos só, tarefas, e então parece muito claro assim, que desde a sua origem ele não sentiu uma graça em estar vivo. Aí eu lembro muito daquele textinho do Sándor Ferenczi, né, discípulo de Freud também, um psicanalista húngaro, que como é que é o título do texto? Pulsão de Morte, não vou lembrar exatamente o título, mas ele fala sobre o quanto a pulsão de morte tem muito mais a ver com o ambiente, no caso a família, que não acolheu ou não desejou aquela criança que veio ao mundo. Então, o quanto quando você não é bem acolhido, quando você não é bem-vindo, é como se naquele momento fosse plantado em você uma não graça pela existência. Se eu não fui bem-vindo nessa existência, se eu não fui acolhido quando eu vim ao mundo, isso está no inconsciente dos pais, no caso de não ter desejado um filho, esse filho é como se ele se sentisse já rejeitado e como se ele carregasse inconscientemente a culpa de que ele não deveria ter vindo a este mundo. Carregando assim, durante toda a vida, uma espécie de tristeza dentro dela, a pessoa, né, de que não... Por que eu estou aqui? Não, isso aqui não tem graça, como se sentisse todo mundo como hostil a ela, né? Então me lembra um pouco desse texto do Ferenczi. Certo, pessoal? Fechando aqui em quase 1 hora. Foi longo, espero que tenha sido útil para vocês, espero que vocês aprendam, espero que vocês possam se emocionar com esse texto, com essa entrevista, como eu me emocionei, por isso que eu resolvi também gravar esse episódio aqui. E acho que sempre a gente tem muito para aprender, né? Gosto muito dessa ideia de uma troca, uma fala, de uma entrevista assim, sem manual, sem formalizações, longe da teoria, longe da rigidez da técnica, a vida, né? A vida pulsando. Acho tão bonito, a gente aprende tanto com isso. Valeu, galera! Obrigado, comentem, curtam, encaminhem para as pessoas aí que vocês acharem que possam se interessar. Beijos, abraços, tchau, tchau.